Bom dia a todos e a todos. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Estamos hoje com um convidado de honra, o professor José Gutenberg, que, evidentemente, todos nós conhecemos, mas só para lembrar, foi reitor da nossa universidade, ex-ministro da Educação, professor convidado e pesquisador em várias universidades pelo mundo afora, Stanford, Princeton, várias outras, e hoje ainda exerce suas atividades aqui no Instituto de Energia, aqui da Universidade de São Paulo, e o seu último cargo público, sua última posição, foi de presidente da FAPESP, de onde saiu há pouco tempo, 6 meses, não lembro exatamente quando. Mas, professor, bem-vindo. É um prazer e uma honra estar aqui com você outra vez. E a gente vai conversar um pouquinho, sinta-se totalmente à vontade, apenas lembrando, nós estamos com nosso auditório de sempre, mas tem muita gente conectada na nossa rede, via internet. Aos internautas e internautas, bom dia, e vocês podem interferir, enviando suas perguntas diretamente aqui no IEA, que é de Estudos SUS Avançados, iea.responde@usp.br. Dá para a gente... não tem ponto, é IEA responde direto, sem ponto, desculpe, usp.br, vocês podem enviar suas perguntas a hora que vocês quiserem, eu vou transmitir ao professor e aquilo que não der tempo de ser respondido, depois eu passo para ele e ver exatamente como é que ele vai poder conversar com vocês. Então, mais uma vez, estamos aqui para esse debate. Vou passar imediatamente a palavra para você. Faça o uso da maneira como bem entende, judiciosa e criteriosa, como sempre. Tá bom? Eu entendo que eu preciso usar o microfone. Você precisa usar o microfone por conta da nossa gravação, se for possível. Olha, meus amigos, eu fui convidado para falar sobre ensino superior e pesquisa. E eu queria aproveitar essa oportunidade, então, para explicar como eu vejo essa situação. Eu não sou um cientista social, mesmo. Eu sou um pesquisador na área de energia, mas ocupei vários cargos públicos nessa área, o que me deu a oportunidade de ver o problema não apenas como um beneficiário do sistema, como professor da universidade, mas como também um tomador de decisões. E, portanto, a apresentação que eu quero fazer hoje é para explicar o tipo de problemas que os órgãos da administração pública encontram na definição de políticas públicas. Quer dizer, essa é mais uma apresentação sobre políticas públicas e vai permitir uma análise de algumas decisões que foram tomadas no passado, várias das quais tiveram a minha participação, ou por bem ou por mal. E eu queria projetar algumas transparências aqui, porque mostra alguns números básicos. São números simples, não são números muito precisos. Se alguém, naturalmente, ficar descontente com algum número porque é um pouco impreciso, a gente pode discutir depois e pode melhorar a qualidade do número. Mas o que eu quero dar é uma visão mais abrangente do sistema. Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Vejam essa transparência aqui. Esse aqui é o sistema de ensino superior no Brasil. Existem, no total do Brasil, 475 universidades, no sistema todo. Em 2002, eram 228.
aproximadamente a metade. Federais havia 39 em 2002 e em 2016, 63. Em 2018, 68. A população que está na universidade, que o número de pessoas que está nas universidades brasileiras, hoje, todas elas, é 8 milhões de pessoas. Tem 8 milhões de estudantes nas universidades todas do Brasil. O que significa 40 mil... Essa transparência tem um erro ali embaixo. Tem 40 mil estudantes, tem 40 estudantes por 1.000 habitantes aqui no Brasil. E na Inglaterra tem 33 por 1.000 habitantes, e em geral no mundo todo tem de 30 a 50 mil habitantes. Ou seja, o número de brasileiros que estão na universidade é aproximadamente o mesmo número que a gente encontra no resto do mundo. Essa ideia de universidade para todos, etc., eu não sei de onde é que surgiu, porque nenhum país do mundo tem universidade para todos. O único país que está próximo disso, que é a Coreia do Sul, está com um sistema superior extremamente doente, porque há um desemprego enorme de pessoas que estão na universidade. O número razoável, então, é esse número aí, de aproximadamente 30 a 50 mil. O orçamento total, a quantidade de dinheiro total que vai para ensino superior, ela é mais difícil de explicar, mas o Ministério da Educação, que é, digamos, onde estão as universidades, onde está o ensino superior público, ele tinha um orçamento de aproximadamente 70 bilhões em 2018, e no orçamento de 2019 tem um número de 122 bilhões. Esses números são meio flutuantes, provavelmente a verdade está mais ou menos no meio. Quer dizer, o que a gente pode contar é com aproximadamente 100 bilhões de reais do Ministério da Educação. 2/3 dos recursos do Ministério da Educação vão para universidades. 2/3, mais de 2/3, aproximadamente, mais de 70%. E a grande maioria em salários. O salário médio nas universidades federais, apesar do teto ser 30 mil reais, maior do que o teto na Universidade de São Paulo, o salário médio nas universidades federais é 14 mil reais. E que, aliás, é a média da Universidade de São Paulo também. Só que a composição do corpo docente da Universidade de São Paulo é bem diferente das universidades federais. Nas universidades federais, tem muito mais jovens, professores jovens, porque as universidades foram criadas mais recentemente. Na Universidade de São Paulo, tem mais professores de nível mais elevado, porque eles estão aqui há muito tempo. E portanto, basta olhar para esses números para a gente entender um pouco por que há uma crise séria com as universidades. Não é mesmo? E eu acho que a causa profunda desse problema está na Constituição brasileira. O artigo 207 diz que as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Como os senhores sabem, esse artigo foi um dos artigos mais discutidos durante o processo de elaboração da Constituição, em 1988, porque eu era reitor da Universidade de São Paulo na ocasião, e o Mário Covas era o relator da Constituição. E a Universidade de São Paulo, nessa época, passou por um período um pouco diferente do usual, porque ela teve um papel importante no desenvolvimento político do país. Primeiro porque era o primeiro período de abertura, depois de 30 anos de regime militar, e no qual a Universidade de São Paulo se tornou um dos lugares onde se conseguiu manter uma relativa autonomia em relação aos governos federal e estadual. Não completa, mas
relativa, mas com abertura a partir de 1985, justamente se conseguiu dar uma abertura à Universidade de São Paulo. E ela se tornou, portanto, um lugar onde os políticos vinham. E eu me lembro, numa ocasião, uma das primeiras coisas que nós fizemos, na ocasião, é convidar todos os candidatos a presidentes de partidos políticos, etc., a virem aqui expor as suas ideias sobre a elaboração da Constituição. E vieram todos, uma outra exceção, mas eles todos vieram aqui. E é que tá, muitos de vocês são provavelmente um pouco jovens demais para lembrar desse período, né? Mas a Universidade de São Paulo era um dos lugares, mesmo durante o regime militar, em que havia uma atmosfera de uma certa liberdade. E isso era muito visível por causa das pessoas que visitavam a Universidade de São Paulo. Qualquer dirigente estrangeiro que viesse a São Paulo visitava o arcebispo, na época, Dom Paulo, que era o grande campeão na defesa de direitos civis, o governador, e o reitor da Universidade de São Paulo, que é uma coisa simbólica. Parecia um roteiro que eles faziam. Isso representava o reconhecimento do papel que a universidade tinha tido. Havia dois debates. Eu quero discutir isso aqui, porque havia dois pontos em discussão. O primeiro era da autonomia, e que agora está em discussão, voltou à discussão agora, porque, como vocês sabem, o governo atual pretende fazer modificações na maneira pela qual é financiado o sistema de ensino público no Brasil. Como vocês sabem, atualmente existe uma medida provisória, uma PEC, uma emenda constitucional, que mudou o que está determinado na Constituição, não nesse artigo, mas no outro artigo, e que dedica 30% dos recursos para ensino. Como vocês sabem, há uma medida que foi aprovada, a mudança constitucional, que permite a desvinculação de recursos públicos, mas que preservou educação e saúde. E agora o governo está propondo uma desvinculação completa. E a desvinculação, o único sentido que essa nova desvinculação tem é desvincular para a educação e saúde. Então, na época, se discutia muito então a importância de manter a vinculação. E a redação que tinha sido dada a esse artigo, ele dizia que as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial nos termos da lei. Que é uma frase que tem muito na Constituição Federal e que significa que, na prática, que a autonomia não existe, porque os termos da lei dependem de regulamentação, a grande maioria dessas regulamentações acabou não sendo feita. Ela tinha sido introduzida e foi preciso um trabalho muito forte junto ao Mário Covas e aos outros constituintes para que ela fosse eliminada. E ela serviu de base, evidentemente, para a reivindicação que nós fizemos logo depois ao governo do Estado e que estabeleceu a vinculação dos recursos da Universidade de São Paulo, que é a única universidade brasileira, junto com a Unicamp e a Unesp, que tem assegurados, não na Constituição, mas por lei, recursos destinados às universidades, que são esses 9,54%, e que nenhuma outra universidade tem. E esses debates ocorreram na ocasião. Acontece o seguinte, é que esse problema acabou sendo resolvido, do ponto de vista da Universidade de São Paulo, acabou sendo bem resolvido, porque permitiu à Universidade de São Paulo se tornar a grande universidade que ela é, porque ela deu autonomia à universidade, inclusive autonomia de planejamento. Naturalmente, muitas das pessoas que hoje habitam a Universidade de São Paulo não têm a menor ideia do inferno que era dirigir a universidade na ocasião, porque para contratar
uma moça que serve o café, não é mesmo? Era preciso seguir os trâmites que são seguidos pela Secretaria de Administração do Estado de São Paulo. Então, havia um processo que levava 6 meses e corria fora da Universidade de São Paulo. E no que se refere à organização da carreira docente e à carreira interna da universidade, a universidade não tinha autonomia nenhuma. Numa época de inflação galopante como a da época, isso significava que os reitores passavam metade do seu tempo negociando reajustes de orçamento para simplesmente conseguir manter as coisas da universidade funcionando. Acontece que a segunda questão, e que nem foi discutida durante o período que a Constituição foi adotada, é a segunda parte desse parágrafo. É obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso se remete a um problema que lembra o professor Miguel Reale, porque em 1974, o professor Miguel Reale, que era o reitor, ele argumentou fortemente, e eu participei dessas discussões, em que ele argumentou que era muito ruim para o Brasil que todas as universidades brasileiras tentassem seguir o modelo da USP. Que isso não era necessário, não era desejável. Mesmo? E isso foi consagrado na Constituição. E, portanto, no momento que o governo abre uma universidade em Tocantins ou em Roraima, imediatamente são aplicados os critérios da Universidade de São Paulo, basicamente. Inclusive tempo integral, o regime de dedicação exclusiva. Então, o regime de dedicação exclusiva se tornou piso salarial. Todos querem tempo integral como uma reivindicação salarial e não como algo que decorre da atividade de pesquisa do professor. Isso é que acabou, digamos, tornando os orçamentos do Ministério da Educação inteiramente virtuais. Não há nada que o ministro possa fazer. Como você sabe, eu fui ministro de Educação durante algum tempo. Realmente não há nada para o ministro fazer. Ele simplesmente assina uma autorização todo mês para que sejam feitos pagamentos que são determinados por outros critérios. O único recurso disponível que o Ministério de Educação tinha na ocasião, e que eu acho que ainda é verdade hoje, é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. E é por isso que os políticos se interessam em ter um político no Ministério de Educação. Porque esse fundo é o único em que o Ministério tem algum poder discricionário. Mesmo? E até conto isso como anedota, né? Porque ele era distribuído discricionariamente. Você sabe isso em Brasília o que significa, né? E eu introduzi um conjunto de critérios, tá mesmo? O que provocou uma rebelião em certos setores do governo. E esse problema é um problema que precisa ser resolvido agora. Há uma discussão forte dentro da comunidade acadêmica, por causa de um artigo do Simon Schwarzman, recentemente, né, argumentando sobre o modelo de Bolonha, não é mesmo? Ou sobre o modelo da Universidade Federal do ABC, que eu acho que é uma discussão interessante. O que acontece é que isso o professor Reale já na ocasião argumentou, e eu me penitencio porque nós deixamos passar isso na Constituição, no estabelecimento da Constituição. O que devia ter sido criado é um sistema de colleges aqui no Brasil, como tem em outros países. 2 sistemas, não é mesmo, que são complementares. A única coisa que se aproxima do sistema de colleges que existe no Brasil, ao que eu saiba, são o sistema das FATECs, aqui em São Paulo, que eu acho que até que funciona relativamente bem. E eu creio que seria até interessante convidar algum dirigente do FATEC para fazer uma exposição aqui ao Instituto de Estudos Avançados. Se essa solução tivesse sido adotada na ocasião, não é mesmo? Nós teríamos 2 sistemas, não é mesmo? Em que haveria universidades do tipo Universidade de São Paulo, várias, né? E uma quantidade muito grande de universidades que ofereceriam cursos de 2 ou 3 anos e capacitariam as pessoas para o mercado de trabalho. As consequências dessa decisão, quer dizer, que tornou as universidades todas iguais, quer dizer, no modelo USP,
elas são evidentes nos gráficos que eu vou mostrar a vocês. Aqui tem uns gráficos informativos. Isso aqui é um retrato do sistema, que repete o que a gente já sabe, né? 2/3 dos estudantes estão em escolas privadas, 1/3 está no sistema universitário, 1/3 está em escolas públicas, em universidades públicas, 2/3 estão em particulares e onde se paga. E há uma coisa crescente, que é ensino à distância, que está crescendo, que é um assunto, a meu ver, delicadíssimo, né? Porque a eficiência do sistema de ensino à distância depende muito de como ele é feito. É claro que todo ensino depende muito de como ele é feito, mas, em particular, o ensino à distância é particularmente vulnerável. Depois tem um pouco mais de informação. E esses são os gráficos para os quais eu queria chamar a atenção. Esse é o número de títulos de mestrado concedidos no Brasil, de 1996 a 2014. É o resultado do sistema universitário como ele foi organizado, obedecendo à Constituição de 1988, em que as universidades são todas universidades de pesquisa e, portanto, se criou o sistema de mestrado e doutorado, com bolsas da CAPES e CNPq, etc. E o que acontece é que esse é o sistema, e vocês veem que até esse é o número de títulos de mestrado, é cumulativo, né? E vocês veem que nós já temos 50 mil mestrados. Esses números são um pouco obsoletos, são de 2014. E essa tabela aqui eu acho que é a mais importante, que eu queria analisar com vocês durante um minuto. Olha aqui. Esse é o número de mestres e doutores titulados no Brasil a partir de 1996. Então, ou seja, mestres, em 2014, tinha 445 mil mestres no Brasil. A taxa de crescimento anual é de 9,9%. 9,9%. Doutores, são aqui. Existem no Brasil 168 mil doutores. Aqui. A taxa de crescimento é de 11,3%, que é muito maior do que qualquer taxa de crescimento em qualquer área no Brasil. E o número que é formado por ano, então, em mestres é 28 mil por ano, e doutores, 11 mil por ano. Agora, o número interessante, então, a observar é o seguinte, né? É que existe uma taxa de desemprego muito grande. Esse aqui é o problema. A taxa de desemprego de mestres e doutores do Brasil, ela é grande e está aumentando. Aproximadamente apenas 70% conseguem emprego. Eles conseguiram emprego durante alguns anos por causa da expansão do sistema de ensino superior, mas agora está aumentando cada vez mais. E o número talvez mais importante mesmo, para o qual eu queria chamar a atenção de vocês, é esse aqui, que é o número de empregados nas entidades empresariais entre os doutores. E vocês vejam o seguinte, então, é que dos 14 mil que se formaram naquele ano, então, a grande maioria vai para atividades em área de educação. E um número pequeno vai para atividades profissionais, científicas. Talvez esse seja o melhor slide para olhar. Número de empregados entre os doutores titulados do Brasil e contribuição para o aumento de emprego. E o que acontece é que o sistema universitário, então, como ele está, ele produz essa quantidade grande de gente e primeiro ele se autoalimenta. Tem limitações claras na medida que novas universidades deixaram de ser criadas. E depois ele alimenta outras atividades, mas não a atividade industrial.
Ou seja, o sistema universitário brasileiro, do jeito que ele foi formado, ele é bom no supply side. Ele produz gente com titulação razoável, claro, da universidade, até população bastante competente em certas áreas, mas é como se você tivesse um sistema, é como se você tivesse uma locomotiva que não está ligada nos vagões que estão colocados lá atrás. Então, esse é o quadro que a gente tem. E eu acho que, do que se refere à pesquisa, sobre o qual eu queria falar um pouco também, há informações interessantes sobre pesquisa e a revista da FAPESP, em geral, traz umas informações muito interessantes. E os jornais publicam também. Agora, vejam, esse é o número de instituições, pesquisadores e grupos de pesquisa. Não é mesmo? Então, agora já números mais atualizados. Em 2017, 21.591 doutores e 50.000 mestrados acadêmicos. Instituições. Não é mesmo? E aqui é que eu acho impressionante esses números aqui. Linhas de pesquisa. Observem aqui, né? Então, o número total de pesquisadores brasileiros, teoricamente pelo menos, é esse aqui, 199 mil. Não é mesmo? E olhem as linhas de pesquisa. 147.392 linhas de pesquisa. E 37.640 grupos de pesquisa. Ou seja, existe uma atomização, uma pulverização tremenda das atividades de pesquisa no Brasil. Quer dizer, o sistema é um sistema que produz mestres e doutores, mas você tem dificuldade em perceber uma linha condutora de pesquisas em certas áreas. Então, há essa ideia, por exemplo, de que outros países adotaram, de laboratórios nacionais, que é uma boa ideia, porque o laboratório nacional tem uma missão. Não é mesmo? Isso tem alguns que tem. O laboratório do síncroton, em Campinas, é um bom exemplo. Não é mesmo? Mas agora, essas organizações, tipo CNPq e CAPES, acabam criando laboratórios nacionais que são realmente ficções, né? Porque o que é de nacional neles é que eles são pesquisadores de vários estados brasileiros. Né? E, de modo que faltam grandes linhas que sejam, digamos, façam jus à ideia do que é um laboratório nacional, como são laboratórios nacionais nos Estados Unidos, né? No NIH, mesmo, ou nos laboratórios da área até militar. São laboratórios em que você junta uma massa crítica suficiente para poder avançar uma determinada área. O que caracteriza o sistema brasileiro é a extrema pulverização. Então, esse é o quadro que eu queria mostrar a vocês. Eu queria concluir essa apresentação dessas slides que eu queria mostrar. Eu queria mostrar duas slides que não são fáceis de ler, mas que têm uma informação que eu reputo como sendo muito mais importante. Então, vejam, o que se costuma fazer no Brasil, vocês podem ver isso em qualquer publicação que exista por aí. São gráficos desse tipo aqui, em que a gente coloca no eixo horizontal o produto interno bruto, per capita, de vários países. E lá em cima, no eixo vertical, a gente coloca publicações por milhão de habitantes. É um gráfico que vocês devem ter visto em várias ocasiões. E o que é interessante nesse gráfico é o seguinte, vocês observem, né, que a Suíça está aqui, a Noruega está aqui, a Suíça está aqui em cima, Dinamarca, Suécia, etc. e tal, a Alemanha, Estados Unidos está aqui, e São Paulo está aqui. Não é mesmo? E o Brasil está aqui um pouco abaixo
de São Paulo. E eu acho esse tipo de gráfico extremamente controvertido. Então, vejam, o Brasil aparece muito ruim aqui, São Paulo não aparece tão ruim assim, mas muito pior do que os Estados Unidos, a Alemanha, etc. E tal. Esse gráfico aqui é feito organizado de uma maneira diferente. Esse aqui, ele tem o produto interno bruto per capita aqui também, no eixo horizontal. Isso aqui é publicações por bilhão de dólares. Quer dizer, não é por milhão de habitantes, não, é por bilhão de dólares. E aí vocês vejam o que acontece. Né? Os Estados Unidos estão aqui, São Paulo está aqui. Mesmo? Turquia, Ucrânia, Brasil. O Brasil está aqui, um pouco abaixo de São Paulo. Japão está aqui. Quer dizer, o número de trabalhos publicados por bilhão de dólares de PIB no Brasil é maior do que no Japão, maior do que na Argentina, maior do que esses países todos aqui. É um pouco menor, naturalmente, do que em outros países, que são menores, mas são países em que tem uma enorme tradição de dezenas de anos, ou até centenas de anos, de atividade na área científica. Eu acho que o que esse gráfico nos ensina, não é mesmo? É que nós temos que ganhar consciência de que em atividades científicas, sobretudo em áreas científicas que acabam custando mais dinheiro, que são as áreas de ciências naturais, onde vai o grosso do dinheiro, a área biológica, a área de ciências exatas, realmente é o gasto que você coloca, é o dinheiro que você coloca. Quer dizer, essa é uma ideia que norteia políticas públicas. Eu me lembro de ter tido esse tipo de discussão, seriamente, com o Sérgio Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, mais recentemente, em que esse argumento de publicações por milhão de habitantes é um argumento de natureza política, né? Porque isso significa que você privilegia, você tem que privilegiar os mais pobres e os estados mais carentes, que está ligado com a adoção do modelo USP em todo o território nacional. Simplesmente você não consegue fazer o sistema científico, tecnológico de boa qualidade na amplidão que as pessoas gostariam. O que se gasta no Brasil em educação é aproximadamente 6% do PIB. Esses dados sempre dependem um pouco do ano, e tem um pouco de discussão sobre eles. Mas os últimos números que eu vi, no último boletim da FAPESP, tem uns números interessantes. Quer dizer, são aproximadamente, em 2017, eu creio, 300 bilhões de reais. É 6% do orçamento. E isso naturalmente para tudo, para ensino primário, secundário também, e universidades. As universidades, como eu tinha dito, né, elas consomem de 70 a 100, universidades federais, consomem de 70 a 100. O resto do sistema ele é alimentado não só pelo governo federal, pouco, como eu disse, porque o Ministério da Educação gasta praticamente o dinheiro todo com a universidade e com folha de pagamento, e pelos estados e municípios. Mas é 6% do PIB. E tem aumentado, ainda por cima, de uma maneira significante. Nos anos, desde 2002, ele aumentou consideravelmente, sem que o ensino fundamental tenha melhorado aqui no Brasil. E a razão, eu acho que sei, porque eu fui secretário de Educação. O secretário de Educação do Estado de São Paulo, ele é basicamente um diretor de recursos humanos. Ele tem que enfrentar, no passado, enfrentava as greves regulares e reivindicações justas, muitas vezes, dos professores, dentro de um orçamento que é fixado por esse número, por 6% do PIB. E o que acontece é que o sistema é muito grande. E aqui há uns dados sobre o estado de São Paulo, que eu tinha passado rapidamente, eu vou voltar a eles. E a situação, de fato, do estado de São Paulo, ela é muito interessante, porque
ele dedica 30% do seu orçamento anual à educação, superando os 25% fixados pela Constituição Federal. Porque, tradicionalmente, o Estado de São Paulo gasta mais do que é fixado na Constituição. Esses 30% incluem educação em todos os níveis. E, agora, a Secretaria de Educação ela tem um orçamento de 30 bilhões de reais. E cada aluno custa aproximadamente 7 mil reais por ano. E tem melhorado muito. Mas acontece que o sistema é um sistema que tem cerca de 300 mil professores, um terço dos quais está em licença médica ou fora da sala de aula. E acabou se criando um problema sindical que é considerado praticamente insolúvel pelo secretário de Educação. Porque a população está diminuindo, a população que está nas escolas está diminuindo, de modo que o número de alunos por classe médio é muito baixo. É mais baixo do que nos outros países da América Latina. E quando aparece um secretário que tenta resolver esse problema, como foi o professor Vorherald, da Unesp, né? Ele enfrenta movimentos políticos completamente insanos, a meu ver, né? Simplesmente porque era um problema de racionalização, não era um problema de reduzir o sistema, mas de racionalizar o sistema. Ele tem se mostrado impermeável a modernizações. Então, o aumento de orçamento que ocorreu desde 2002, ele simplesmente aumentou o salário dos professores sem que tenha aumentado a qualidade. E outros países fizeram isso. Existem estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento muito interessantes, em que o aumento salarial era associado com mérito. E países como o Chile, por exemplo, conseguiram resolver o problema muito bem. E outros também. Não só o Chile, mas outros também. No Brasil, esse problema não foi resolvido e efetivamente, é uma situação em que é uma casa em que todos brigam e ninguém tem razão. Quer dizer, os professores ganham mal, o salário é aproximadamente, professores da rede fundamental, ensino médio, ganham aproximadamente metade do que ganham pessoas com a mesma titulação em outras atividades. Portanto, eles têm razão de fazer reivindicações salariais. Acontece que muitos deles, tem um número exageradamente grande deles, então não dá para atender todos, o salário é baixo e não aumenta. E aí, realmente, não há programas que associem, programas eficazes, que associem o aumento do salário com o desempenho. E essa é basicamente a situação que nós enfrentamos. Do ponto de vista de pesquisa, só concluindo, as universidades públicas do Estado de São Paulo, elas têm um desempenho que é bom e está melhorando. Naturalmente, tem a FAPESP, que tem um papel muito importante no sistema, mas é um papel auxiliar. Quer dizer, o que houve com as universidades, não é mesmo? É que elas acabaram gastando todos os seus recursos, todas as suas universidades públicas, né, em pessoal, ou técnicos, ou docentes, deixando de obedecer a recomendação que constava do decreto de 1988, que atribuiu uma fração do orçamento às universidades. A recomendação que nós fizemos na ocasião era de que as despesas com o pessoal não ultrapassassem 75%. Era uma recomendação. Era um prenúncio do que a gente chama de responsabilidade fiscal, que depois foi introduzido no Brasil todo, no governo Fernando Henrique. E já as pessoas fazem essa brincadeira com pessoas mais velhas, pessoas velhas como eu, né? Você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito no passado, né? Eu reparo, quando pergunto a essas pessoas, isso para pessoas de idade, né? Falam, jamais, né? Eu não me arrependo de nada, né? E, o que é uma observação completamente vazia, né? Porque eu não me arrependo de muitas coisas, mas de uma coisa eu me arrependo, né?
é de ter permitido que fosse retirado do decreto de 1988 essa frase. Quer dizer, a ideia é que nós queremos fixar em 75% como mandatório os recursos com o pessoal. E ela foi atenuada por uma razão curiosa, né? Porque nós estávamos defendendo a autonomia da universidade com tal sucesso, não é mesmo? Que os burocratas do Palácio dos Bandeirantes acharam que colocar obrigatório, né, reduziria a autonomia da universidade. Não, que é verdade, do ponto de vista jurídico. Algum jurista que inventou isso. Então ficou como uma recomendação. Por isso eu me arrependo, nós devíamos ter colocado 75%. Não colocando isso, veja o que acontece, né? O que aconteceu aqui na Universidade de São Paulo, há 6 anos atrás, né, na gestão anterior, e que hoje continua na Unesp, por exemplo, né, que tem dificuldade de pagar o 13º salário. E, de fato, eu não conheço nenhuma universidade do mundo que não tenha 20% ou 25% nas mãos dos órgãos de direção para ser usado em atividades acadêmicas. Quer dizer, essa dependência completa que as universidades, inclusive a USP, né, tem de recursos da FAPESP, da CNPq ou da FINEP, etc. E tal, não é uma coisa que realmente a gente possa confiar. Tanto que com essas medidas de desvinculação, que algumas das quais já existem, outras que foram tentadas, né? Não é mesmo? Esses recursos, de fato, não são sacrossantos, não, e eles podem ser afetados. Ao passo que a universidade ela deve ter o mínimo para ela se manter funcionando, aconteça o que acontecer no universo fora dela. O que realmente esteve em sério risco com todas as universidades, em particular com a Unesp e a Unicamp, menos a USP, que conseguiu reequilibrar o seu orçamento, mas reequilibrou marginalmente, né? Apenas. Então é isso. Essa é a minha visão do problema. Obrigado, professor, pela sua exposição. Acho que o senhor colocou problemas bastante complexos. No Brasil de hoje, a gente não fica só arrependido de coisas do passado, mas eu fico arrependido de coisas do futuro, por exemplo, entende? Então, é uma situação meio complicada. Eu vou abrir a palavra para vocês, aqui da nossa audiência. Queria só lembrar aos nossos colegas internautas que podem enviar suas perguntas pelo iearesponde@us.br, que a gente encaminha as questões ao professor. Por favor. Gostaria só de pedir que vocês falassem pelo microfone e se apresentassem antes de fazer suas colocações. Oswaldo Brianco Lopes, professor aposentado da USP. Foi para o reitor dele. Eu queria fazer uma seguinte colocação. Acho que a gente tende, sobretudo nas universidades públicas, a tê-las todas como iguais, na sua finalidade, no seu... Eu entendo, por exemplo, que a Universidade de São Paulo é para formar elite, porque ela tem esse cabedal. O problema, que logo vão criticar, é que a elite é um fenômeno econômico, então é a alta classe. Eu acho que não é esse o problema. Ninguém governa um país sem uma elite. Cuba tem uma elite que governa. Quer dizer, não é um problema do socialismo, do capitalismo. O problema é que, para ser uma universidade de elite, e ela é, você poderia fazer uma seleção diferente. Eu não diria que o sistema da professora Gonderberg é um entusiasta do Napoleão enquanto jovem. Eu sou um entusiasta do Napoleão enquanto sempre. Eu acho que o Napoleão olhou as universidades em 1800, por aí, e olhou aquilo e disse, isso aqui, daqui não vou conseguir tirar nada,
e criou a Escola Politécnica, cuja seleção se faz por indicação das escolas públicas. Quer dizer, é um outro sistema. Mas querer baixar o nível da universidade, quando ela é de alto nível, o que você pode é trazer os alunos para ela por um outro sistema. Eu acho que negar à USP que ela seja de elite é errado. Se tem mais alguém que vai falar, eu só queria juntar isso, fazer umas 2 ou 3. Professor Krieger, professor da nossa Faculdade de Medicina e diretor do INCOR. Professor Gutenberg, o senhor mostrou uma série de dados acho que bastante interessantes, talvez adicionar a questão do número de pesquisadores que nós temos no país, que ainda é bastante deficitário quando a gente compara. Quer dizer, independente daquela comparação se por população ou por bilhão e etc., mas também um número mais baixo. E a questão de que os nossos doutores, eles, então, além de estar em número menor, eles estão, digamos assim, no local errado. Quer dizer, ao contrário dos outros países, o senhor destacou, cerca de 60% estão na academia, nas instituições acadêmicas, enquanto só 40% se encontram na sociedade, no setor produtivo. Então, isso nos diferencia bastante. Um outro dado que é complicado de colocar, porque as pessoas às vezes entendem mal a conotação, é que quase 50% dos nossos doutores, quer dizer, não só no Brasil, mas na América Latina, ao contrário do resto do mundo, são em áreas sociais. E nada contra áreas sociais e humanidades, evidentemente, mas enfatizando a necessidade que nós temos de ter mais engenheiros, matemáticos e assim por diante. Então, com esse quadro que o senhor colocou e aquela questão que está na nossa Constituição da indissociabilidade do ensino e da pesquisa para o conjunto das universidades, quer dizer, quais seriam as vias que nós temos para interferir no processo? Uma delas seria mudar a Constituição. Quer dizer, eu nem sei se isso é possível a curto prazo, etc. Por outro lado, nós temos uma reorganização das universidades que estão acontecendo no mundo. Quer dizer, Alemanha, França, a Grã-Bretanha, em termos do que, mesmo lá, universidades de pesquisa não podem ser todas. Então, eles estão fazendo arranjos, inclusive estão ocorrendo fusões de universidades para poder pleitear esse status, e mostrando que esse é um status que não é para todas, porque o país precisa formar indivíduos nível superior, mas não pode reproduzir o modelo da universidade de pesquisa. Então, quer dizer, quais que seriam as alternativas que nós teríamos aqui? Quer dizer, mesmo em São Paulo, eu não gostaria de polemizar muito, mas essas 3 universidades públicas, 2 delas são muito parecidas, a outra não é. E não tem nada errado com ela ser diferente. Ela está capilarizada no Estado, ela tem uma vocação que é muito importante, mas ela é tratada como igual com as outras 2. Inclusive, ela é comparada no que elas produzem, que talvez não deveria, porque ela tem uma natureza diferente. Então, nós temos esse isonomismo, essa incapacidade de ver coisas diferentes como diferentes, e que atrapalha demais. Quer dizer, na sua visão, quais seriam algumas das ferramentas que nós teríamos para começar a interferir nisso? Mas, pelo menos que não seja só mudar a Constituição. Só antes do Cláudio, mais uma. Mas antes disso, pedir para vocês falarem um pouquinho mais alto, que estão reclamando, os internautas estão reclamando que não estão ouvindo direito, e mais próximo do microfone, tá? Desculpa. Cláudio Rodrigues, CIETEC. Queria fazer uma complementação. O Krieger, 60% dos nossos formandos, mestrados, doutorados, ou formandos de uma maneira geral, ficam na própria universidade, na própria academia. 40% vão para as empresas, para o setor produtivo, que é diferente dos países que têm índices de competitividade produtiva maior. Quando nós olhamos para o Brasil,
nós temos um índice de competitividade industrial baixo. E temos 40% de formandos que deveriam estar ajudando a melhorar a competitividade. É o nosso setor produtivo que não está entendendo essa força de trabalho, ou é a universidade que não forma gente para atender o setor produtivo? Professor, se puder falar mais pertinho. Olha, vou responder ao Krieger, em primeiro lugar. Mudar a Constituição não é o caso, absolutamente. O que precisa ser feito é uma coisa adicional ao que está na Constituição. É criar colleges aqui no Brasil, é criar um sistema de colleges, né? Como tem nos Estados Unidos e em outros países do mundo, né? A FATEC é um bom exemplo. Naturalmente, as pessoas se queixam porque a FATEC dá um ensino que é um pouco técnico, digamos, especializado demais. E os colleges nos Estados Unidos, eles têm vários níveis, alguns dos quais não são nada ruins. Não é mesmo? E isso é o que falta. Eu acho que é uma coisa fundamental e é uma coisa relativamente fácil de fazer. É simplesmente de expandir o sistema de colleges, porque é impossível voltar o relógio atrás. Essas universidades federais que já existem, né, elas estão aí para ficar, ninguém vai conseguir fechar universidades, né? Não é mesmo? Mas, naturalmente, os orçamentos, eles poderão ser reorganizados dentro do MEC, de modo que impeça uma expansão desenfreada deles. Em relação ao Cláudio, se liga naturalmente com a sua pergunta também, a CAPES, como você sabe, né, tentou criar, entre as 68 universidades federais que existem, e algumas estaduais, ela queria tentar criar duas categorias, né? Uma categoria A e uma categoria B, né? Quer dizer, o que a CAPES tentou é uma medida provisória que não saiu, não é mesmo? E canalizaria recursos, desses recursos que são estabelecidos no processo de privatização das empresas, de que 1% dos recursos do faturamento bruto das empresas vá para a RD. Como, por exemplo, a Eletropaulo, que foi a empresa privatizada, né? 1%, não é do lucro da Eletropaulo, é 1% do faturamento da Eletropaulo deve ir para a atividade de RD. Isso está ocorrendo. Tem problemas, mas está ocorrendo. O que o presidente da CAPES tentou é utilizar esses recursos num fundo que permitiria criar um tipo de universidade A. Seriam escolhidas, então, 5 ou 10 universidades, entre esse universo que existe no Brasil, que seriam as universidades efetivamente de pesquisa, que é o mecanismo que foi pensado, então. Ele colide frontalmente com a política pública que vigorou a partir de 2002, não é mesmo? De atendimento da população. E aí se liga com a sua pergunta, quer dizer, para que a gente quer universidades? Quer dizer, o que precisa... Eu me dei o trabalho, na ocasião, de ler um livro da Oxford University Press, que é um livro que acho que tem 1000 páginas, né? Provavelmente deve ter vendido muito pouco, e custava $300, né? Não é mesmo? Em que explicava por que essas universidades foram criadas na época, né? Isso há aproximadamente 1000 anos atrás. Porque a gente fala muito de Bolonha, né? Mas antes de Bolonha houve outras universidades. O que acontece é o seguinte, né? É que em qualquer sociedade, ditatorial, democrática, etc. e tal, você precisa de umas pessoas que pensem melhor que as outras, né? E o Napoleão fez isso porque ele, naturalmente, queria construir um exército poderoso, que é o que ele fez. Ele criou uma escola para construir estradas, né? Além da escola politécnica que ele criou uma escola muito boa para construir estradas, porque ele precisava deslocar os exércitos dele com rapidez. E
E acontece aqui no Brasil, acabou virando universidade para tudo, né? O que os criadores da Universidade de São Paulo tinham em mente, em 1934, eles queriam entrar no mundo moderno. Eles tinham ideias bem vagas. Viu? Essa ideia de que eles tinham ideias muito prescientes é incorreta. Né? Eles tinham ideias vagas, mas eles, naturalmente, estavam tentando repetir a Semana de Arte Moderna no campo da cultura e da ciência. E era uma ocasião ótima para fazer isso, porque aqueles pessoas que estavam saindo da Europa estavam disponíveis, né, nas várias áreas, né, não só ciência, como nas áreas sociais. Mas eles queriam modernidade, eles queriam alguém, não é mesmo, que soubesse o que está acontecendo na França naquela ocasião. E, naturalmente, não era para muitos, tinha uma característica de elite, evidentemente, e o RDIDP, que as pessoas se esquecem disso, mas o RDIDP é o elemento fundamental no sucesso da Universidade de São Paulo. Ele foi criado no decreto de criação da Universidade de São Paulo. E é claramente, aliás, quem concedia o regime de dedicação exclusiva, até relativamente recentemente, era o governador do Estado. Não era um departamento ou um órgão da reitoria ou o próprio reitor, era o governador do Estado. Eu passei por tempo integral, isso há muitas décadas atrás, com um decreto do governador do Estado de São Paulo. Isso não era para distribuir para todo mundo, porque não era piso salarial, e acabou virando piso salarial. Não é mesmo? Agora, a ideia de que a universidade é para tudo, inclusive para resolver problemas sociais, como o problema de acesso, é uma ideia, naturalmente, com a qual ninguém é contra, mas não é o lugar, simplesmente. Né? Quer dizer, toda essa discussão sobre cotas, que é uma discussão que envenena o debate dentro das universidades, é um debate sobre acesso, sobre minorias. Né? Não é um problema típico da universidade. Agora, tentar colocar a Universidade de São Paulo como pioneira nesse processo, né, é uma coisa curiosa, realmente. Né? Eu sempre me opus a isso. Né? E eu acho que é preciso haver uma certa sensibilidade social, não é mesmo? Mas as escolas públicas, o ensino primário, isso é uma coisa que as pessoas esquecem. O ensino fundamental no Brasil é um sistema de sucesso. Essa ideia de que precisa fazer um grande esforço para acabar com o analfabetismo, eu considero simplesmente uma tese completamente errada. Né? Se fala nisso há mais de 50 anos aqui no Brasil, há pouco analfabetismo no Brasil, o acesso à escola fundamental é universal no Brasil. É um grande sucesso. E é um lugar onde não tem cotas, onde não tem discriminação, não tem coisa nenhuma. É um misturador das diversos grupos que existem dentro da sociedade. Existem 3 ou 4% de analfabetos aqui no Brasil. Tanto Paulo Ranato, como ministro da Educação, como eu, tínhamos programas de combate ao analfabetismo. Eles, no fim, eram programas que eram usados por umas empresas que faturavam, viu? E acabavam não resolvendo o problema, porque uma pessoa com 40 ou 50 anos, não é mesmo, que é um pedreiro, não é mesmo? Ele é analfabeto por causa da história de vida dele. Né? Você não vai mudar muito a vida dele se você alfabetizar ele. E achar que isso é um dos problemas fundamentais da educação brasileira é completamente incorreto. Né? E creche, sim, o problema de creche é um problema fundamental. Então, essa é a minha resposta a essas 3 observações que foram feitas. Obrigado, professor. Estou abrindo uma nova rodada. Os internautas IEAresponde, @us.br. Por favor. Martinho Risso, eu sou secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação de Guarulhos. Professor Goldenberg, o senador da República e professor Cristóvão Buarque, ex-reitor da Universidade de Brasília, ex-ministro da Educação também, tem uma frase lapidar que coincide muito com a sua exposição, onde ele diz que o Brasil gasta muito e mal com educação.
Desde a época que eu me graduei aqui na USP, nos anos 70, se falava, e não era tese nem nada popular, nunca foi, do cofinanciamento privado da universidade. Essa tese nunca prosperou, né? Mas ela vem sendo debatida. E com relação à sua exposição de que o governo atual, federal, pensa numa desvinculação de recursos públicos como política pública voltada à educação, a minha pergunta é, se o senhor concorda, considera isso bom, e se o senhor também considera que o cofinanciamento privado para o ensino superior seja adequado? Por favor, tem mais alguém inscrito? Posso fazer uma colocação? Eu vou caminhar um pouquinho mais aqui. As questões de fiscais, falta de recursos, ou insuficiência de recursos, elas eram graves, estão mais graves, e a tendência é que elas se agravem ainda mais. Há uma certa mitologia, muita gente acaba acreditando, que, eventualmente, uma reforma da Previdência resolva. Claro, a reforma da Previdência é necessária, você tem um rombo enorme, mas ela vai começar a dar resultados daqui a 10 anos. O problema todo diz respeito à maneira como a economia vai responder, se ela vai ter recursos, se ela vai gerar emprego. Nós estamos com mais de 12 milhões de desempregados, certo? Então, esse país vive dificuldades muito grandes, muito grandes. Então, a pergunta minha está muito relacionada com o lugar da Universidade de São Paulo, em especial, da Universidade em geral e da Universidade de São Paulo, em relação a essa nova situação que está colocada. A desvinculação do orçamento que você levanta é uma velha tese que circula há muito tempo no Brasil. Ela funciona em alguns países quando você tem um orçamento impositivo, quer dizer, aquilo que o Congresso decide é aquilo que vale. Então, você pega os Estados Unidos, cada vez que tem uma guerra, eles fazem uma por cada 3 semanas, certo? 4. Eles têm que pedir autorização, por quê? Porque o orçamento não prevê isso. Aqui no Brasil não é assim. Você não tem um sistema, uma estrutura de orçamento impositivo. Então, a ideia de você acabar com as determinações da parte que vai para a saúde, para a educação, ela vai deixar nas mãos de governadores, prefeitos, ministros e presidente da República onde aplicar. Não há nenhuma garantia, nenhuma base para a gente afirmar que esse é um processo melhor do que o atual. Eu toparia se o processo fosse melhor. Não há nenhuma garantia de que isso ocorra. Nenhuma garantia de que o investimento em educação no município não será aplicado em lombada ou coisa assim, que é necessário, certo? Mas tem que ter prioridade. Pelo contrário, tendo a achar, pela história do Brasil, que isso só vai piorar. Em especial, levando-se em conta o ciclo democrático de eleições. Isso, nos últimos 2 anos de qualquer governo, as verbas são orientadas para aquilo que aparece aos olhos da população. Nem sempre a educação é aquilo que mais aparece. Então, a pergunta que eu faço, senhor, é, diante das dificuldades de recursos, de algumas ameaças muito fortes, como é que o senhor vê o lugar da universidade, como é que o senhor vê a maneira como a universidade pode se posicionar? Há espaço para a USP assumir, vamos dizer assim, um lugar mais proeminente do que está assumindo, ou a gente vai ter que se retrair como a gente está um pouco retraído, certo? Você já respondeu a pergunta do nosso colega lá. Veja, a desvinculação é o sonho das secretarias de planejamento desde que eu me lembro. No governo Collor, quando eu fui ministro de Educação, como vocês sabem, ele encomendou uma reforma constitucional para tentar consertar o que havia na Constituição de 88, que era o grande desbalanço entre os direitos e as obrigações. Quer dizer, ele logo se deu conta, qualquer dirigente público, né, ele se dá conta do fosso, da distância que existe entre os direitos e
as obrigações. Eu vejo isso até, vou contar como anedota, né? A gente passa na rua aqui e está escrito nos ônibus, não todos, mas em alguns, né? Transporte é direito de todos. Né? Todos. Como? Todos os ônibus, é lei isso. É, todos, pois é. Está na Constituição. Bom, escuta, para operar um ônibus, precisa de uma companhia que opere que o ônibus, compre o ônibus, pague para o motorista, pague aquilo. Quer dizer, como é que você pode pôr isso como um direito? Você precisa explicar que forma que você vai cobrir esse direito. O presidente Collor, então, ameaçado de impeachment, ele mandou encomendar uma Constituição e ele fez até uma proposta na ocasião. Não sei se alguns de vocês lembram, né? Que ele renunciaria se o Congresso adotasse uma Constituição que fosse mais viável. E um dos itens que tinha na nova Constituição é a eliminação da vinculação. De modo que eu tive que enfrentar esse problema pessoalmente, há 30 anos atrás. E o que eu percebi é o seguinte, viu? É que a desvinculação, com a vinculação, nem com a vinculação tem recursos suficientes. A vinculação, é evidente que ela não tem recursos suficientes, porque apenas 1/3 dos estudantes no ensino superior vão em escolas públicas, né? 2/3 vão em escolas privadas. É evidente que se a gente quisesse colocar todos os estudantes do ensino superior gratuito no Brasil, isso utilizaria não 6% do PIB, né? Mas uma fração muito maior do PIB. Quer dizer, é completamente inviável. Então, mesmo esses 30% para a União, 25% para os estados, eles não são suficientes. O que há é que há lugares onde eles são mal usados. Então, há prefeituras, né, em que está sobrando dinheiro da educação e está faltando dinheiro para segurança ou outras atividades. Então, eu acho que a desvinculação ela é mais um fantasma para assustar as pessoas, mas não vai mudar muito, viu? Quer dizer, a maioria das despesas é em pessoal e você simplesmente não consegue mexer, todo mundo é concursado, para você demitir seria um problema terrível. De modo que eu acho uma má solução. Agora, vão ser feitas tentativas variadas. Né? Vocês veem, aqui em São Paulo, vejam o que ocorreu com as fundações equivalentes à FAPESP, em outros estados. Né? Vários deles têm 1%, ou 1,5%, ou 0,5% na Constituição, destinados às atividades do tipo FAPESP. Em vários estados isso não está sendo obedecido e ponto final. Usando a emenda constitucional que foi aprovada no ano passado, que desvincula. É uma desvinculação parcial, porque é uma desvinculação só até 2023. E como vocês sabem, né, se tentou aplicar aqui em São Paulo também. Né? E o episódio é bem conhecido, não é mesmo? E eu até vou contar porque é um episódio que mostra, digamos, a seriedade do problema. Porque a desvinculação que foi proposta era a seguinte: a FAPESP recebia, na ocasião, aproximadamente R$1 bilhão por ano. Um pouco mais, mas aproximadamente 1 bilhão. A ideia era retirar 300 milhões para fazer 3 hospitais públicos. Quer dizer, é uma proposta curiosa, né? Porque ela pega um pouco do assistencialismo, que é necessário. Quer dizer, como é que você pode ser contra hospitais públicos, né? Não é mesmo? E aí foi preciso argumentar, não é mesmo, que a atividade de educação é uma atividade permanente e duradoura. Você não pode fazer como você faz com o rádio, né? De ligar e desligar. Né? Você não pode fazer com a atividade de pesquisa esse tipo de coisa. Né? O governador de São Paulo, na época, o governador Alckmin, teve a sensibilidade de entender. Né? Mas há governadores de vários estados que não entenderam e cortaram. Não é mesmo? E isso não vai fazer bem para a atividade de ciência e tecnologia desses estados. De modo que, eu acho que não é por aí. Não é um problema de ser contra, simplesmente não é por aí. Agora, o fato de haver essas vinculações, eu queria aproveitar para dizer isso. Por que existem essas vinculações? Como é que essas vinculações apareceram? Elas apareceram e tem uma história, essas vinculações. Uma delas está ligada com a influência da SBPC.
aqui no Brasil. Né? Quer dizer, mesmo no regime militar, mesmo antes do regime militar, os cientistas tinham suficiente organização para tornar o financiamento de recursos para pesquisa uma necessidade. Por quê? Porque nós já tivemos dirigentes completamente imprevisíveis. Né? A gente vê isso agora no caso do presidente Trump nos Estados Unidos. Né? Que é uma característica óbvia dele, né? É da impredictabilidade. Né? Bom, acontece que vocês precisam lembrar que nós tivemos o Jânio Quadros aqui, né? Em São Paulo. E no Brasil, né? Como presidente. E eu me lembro, ele queria cortar, na ocasião, ele queria cortar as verbas da Faculdade de Filosofia. O problema era com a área de humanidades, porque era, em geral, a área mais crítica dos programas culturais que ele queria introduzir. Né? Sabe, proibir rinha de galo, esse tipo de coisa. As pessoas ridicularizavam esse tipo de coisa. Né? Então, o sistema científico ele acabou desenvolvendo suficiente, digamos, autoridade moral para, digamos, embaraçar os governadores a não fazerem isso. Que é o que eu acho que aconteceu com o governador Alckmin, acho que para crédito dele, viu? Realmente. Mas podem crer, viu? Se for eliminada a cláusula da obrigatoriedade, nós vamos ver de tudo aqui no Brasil. Né? E a maioria das coisas vão ser ruins. De modo que eu acho melhor manter a vinculação. Para a saúde também, evidentemente. Professor, tenho duas perguntas, passo para vocês. Tenho duas perguntas de internautas. É a colega Kis Barreto, que é doutoranda em educação. Ela pergunta como é que a pesquisa pode se tornar um lastro do tripé ensino, pesquisa e extensão já na graduação, na medida em que a gente tem uma carência muito grande de investimento. O senhor falou um pouco sobre isso, mas ela retorna a pergunta. A segunda, se o senhor quiser, só pode deixar para o final, é um estudante que diz como deve ser orientado o estudante com interesse na vida acadêmica e que precisa trabalhar. Como é que ele consegue resolver a situação hoje no Brasil. Eu vou passar, então são duas das questões, eu vou passar para quem está inscrito e depois tem duas pessoas inscritas que eu consegui notar. Por favor. Bom dia, meu nome é Cristiane Wolff e trabalho para a Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa, eu estou responsável pelas parcerias com o Brasil. Eu gostaria de colocar um pouco essa questão da cooperação internacional, porque se fala muito do cofinanciamento do setor privado, né, das universidades, mas existe o cofinanciamento através da cooperação internacional, basicamente. Né, corta numa conta simples o custo de um projeto de pesquisa pela metade pelo lado brasileiro, né, e a outra metade viria de alguma fonte de financiamento do exterior. Então, eu gostaria de pedir que o senhor falasse um pouco como se poderia melhorar as condições para a cooperação internacional na USP ou nas universidades em geral no Brasil, além, obviamente, de disponibilidade de alguma verba do lado brasileiro. Obrigado. Precisa esperar, por favor, o microfone. Obrigado. Carmen Wojciechowski, Instituto Oceanográfico da USP. Professor, quanto melhoraria essa situação em termos de dinheiro se nós tivéssemos o ensino superior pago, que é uma questão muito complexa? Professor Goldenberg, por favor. Responder aos estudantes. Olha, a resposta para os estudantes é uma só, viu? Bolsa de iniciação científica, viu? Existem bolsas de iniciação científica, né? Em todo lugar, no CNPq, na CAPES e na FAPESP também. O que eles precisam, esses estudantes que estão interessados, é identificar um professor atraente.
Se o professor for atraente, ele consegue uma bolsa de iniciação científica. Eu estou invertendo o processo, viu? Sabe, não vamos entrar numa discussão de por que as pessoas se interessam por ciência. Né? Alguns se interessam por ciência, não importa por quê, né? Não é mesmo? Simplesmente uma vocação e por aí afora. Sabe, a Universidade de São Paulo foi feita assim. Não é mesmo? Quando ela foi criada, uma boa parte do corpo docente era de professores estrangeiros e uma boa parte do corpo discente era de pessoas de outros estados que ela atraiu. Sabe? Professor Schemberg, outros, etc. e tal, que nos seus estados não tinham suficiente orientação ou coisas suficientemente atraentes para fazer, que vieram para cá. É como música, né? Quer dizer, como é que você se torna um bom músico, né? Você tenta ficar perto de grandes mestres, grandes maestros. Eu realmente eu acho que nem há muita dificuldade com bolsas de iniciação científica, viu? Tem muita bolsa por aí, viu? Em relação à colaboração internacional, como você sabe, a FAPESP é muito atuante nessa área, né? Ela tem um monte de colaborações internacionais e ela adquiriu o suficiente status para fazer 50-50, viu? Sabe, é uma situação diferente de 20 anos atrás, viu? Agora, quando vem os ingleses aí com o fundo Newton, etc. e tal, e querem pôr dinheiro aqui, etc. e tal, por razões as mais variadas, eles colocam 50% e a FAPESP coloca 50%. Ou então vem uma empresa, que é a resposta para uma outra pergunta que foi feita, né? Das empresas. Quer dizer, existem várias empresas, sobretudo na área farmacêutica, né? O Krieger deve saber bastante sobre isso, né? Que têm interesse nas pesquisas que são feitas no Butantan. Mas aí é interesse mesmo, né? Para fazer uma vacina lá de um determinado tipo, né? Ela coloca metade. Esse sistema, ele funciona. Eu creio que nos projetos da FAPESP, eu creio que cerca de 10% dos recursos da FAPESP são captados através desse sistema. Quanto aos estudantes pagarem curso superior, eu volto ao Napoleão quando jovem, né? Se você quer uma elite no país, viu, você tem que democratizar, viu? Se você introduzir só sistema pago no Brasil, todos esses talentos por aí, gente pobre, como nós, muitos de nós, né, que éramos pobres e estudamos, etc., e trabalhamos, né, para fazer a universidade, vai se perder, viu? E é como é na França hoje, é o sistema de mérito, né? Os alunos da escola politécnica, ou das outras escolas que o Napoleão criou, né, eles competem pelo mérito. É a solução que os países utilizaram, viu? E vou citar até um exemplo, né, que provavelmente é pouco conhecido, né? Como você sabe, né, quando ocorreu a Revolução Comunista em 1918, na Rússia, né? É claro que a primeira coisa que as pessoas da área educacional quiseram fazer, aparentemente a esposa do Lenin era muito interessada em questões educacionais, era abrir as universidades para os trabalhadores. Porque a ideia, na retórica dos revolucionários, era de que a universidade era para uma elite, que eram os filhos da aristocracia, etc. e tal, e precisava abrir a universidade. Nada de exames vestibulares, etc. Simplesmente abrir as portas para os trabalhadores. Demorou 3 anos. Viu? Depois de 3 anos, esse sistema foi abandonado e as escolas superiores na União Soviética até voltaram ao sistema que tinha antigamente, com exames vestibulares, etc. Desses 3 anos, existem artigos acadêmicos sobre isso, esses 3 anos foram horríveis, viu? Porque o acesso indiscriminado, né, simplesmente levou a uma taxa de evasão tremenda, né, porque eles não estavam preparados. Os filhos dos trabalhadores não estavam preparados para seguir os cursos, abandonaram, não é mesmo? E no fim, o sistema que vigorou na União Soviética era um sistema elitista. Elitista no bom sentido, né? Não de elite de classe social, mas de mérito. Né?
E dizem que não, né? Que inclusive nos anos mais recentes, do fim da União Soviética, né? Um pouco dos grandes métodos usados pela aristocracia da época do Tsar tinha voltado. Né? Mas eu acho que a experiência soviética vale a pena analisar quando se fala desse problema de cotas. Aliás, sobre esse problema de vestibulares, né? É bom, havia uma transparência que eu não mostrei, e que é muito interessante. Você sabe, o número de egressos do ensino médio estabilizou no Brasil. Não é mesmo? Há uma tal evasão no ensino médio aqui no Brasil, por causa da crise econômica, né, que o número de estudantes que se formam no ensino fundamental, com 5 anos, com 15 anos, deixou de crescer. O número de alunos competindo para os vestibulares continua aumentando, porque os alunos fazem vestibular 2, 3, 4 vezes. Né? Mas o número de egressos do ensino médio estabilizou. Vou abrir para mais 1 ou 2 perguntas, porque o tempo urge. Alguém quer fazer pergunta? Não? Professor, o senhor quer falar para encerrar os trabalhos? O senhor deseja passar alguma mensagem? Olha, a mensagem que eu tentei passar com essa apresentação e a discussão, que foi útil, porque alguns dos comentários foram muito pertinentes, é a seguinte, viu? É que eu não partilho da ideia, viu, de que o sistema de ensino superior do Brasil está falido e que a atividade de pesquisa e desenvolvimento do Brasil também está falida. O que acontece é que ele virou uma força autônoma. Ele está desligado da realidade brasileira. Quer dizer, o número de publicações por unidade de renda nacional está nos níveis internacionais, o que precisa melhorar a qualidade, viu? Nós estamos formando... Isso, aliás, é uma discussão corrente na universidade hoje, né? Nós estamos formando mestres demais e doutores demais, né? Precisa melhorar a qualidade desse pessoal. E o sistema produtivo, que é fora da universidade, ele precisa entrar nos eixos, né? Quer dizer, sabe, se coloca no Brasil hoje aproximadamente 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Né? Acontece que a fração do Estado, nesse 1%, é dominante. Nos Estados Unidos, são as empresas que colocam o recurso. É exatamente o oposto. Quer dizer, é preciso um sistema dinâmico de empresas competitivas, que é um problema que a universidade não vai resolver. Quer dizer, essa ideia de que a universidade vai resolver esses problemas é simplesmente incorreta. Se é o Paulo Guedes que vai resolver, há dúvidas, né? Não é mesmo? Mas é alguma ação, não é mesmo, da economia como um todo que vai tornar a universidade mais relevante. O que eu acho é que as universidades brasileiras, com os problemas que ela tem, ela está muito bem preparada para atender demandas de um setor produtivo mais criativo. Professor, obrigado. Eu queria só anunciar para vocês, dia 28 de março, agora às 11 horas da manhã, 11 horas aqui no IEA, nós teremos a presença do André Rauen, do IPEA, que vai falar sobre encomendas tecnológicas do Brasil. É um ponto-chave para a universidade, que pode vender as suas tecnologias, seus processos de uma maneira muito especial, porque há legislação para isso, né? O André é especialista, acabou de lançar um livro sobre encomendas tecnológicas. É um ponto que sacode as comissões jurídicas, inclusive as da USP, certo? Todo mundo fica meio nervoso, porque abre a possibilidade de você realizar compras por fora da 8666, que é a lei tradicional de compras do setor público. Dia 2 de abril, nós teremos a presença aqui do Oscar Vilhena, que é diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que vai falar sobre o plano de segurança do ministro Sérgio Moro. E no dia 30 de abril nós teremos o professor Floriano de Azevedo Marques, que é diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, que vai falar sobre inovação e segurança jurídica. Insisto sobre a primeira palestra, dia 28 de março, do André Rauen,
que eu acredito que é muito importante para todas as unidades da Universidade de São Paulo. Queria lembrar também que essa palestra, como todas as outras, daqui a 3, 4 dias, poderá ser encontrada no site do Instituto de Estudos Avançados ou no site do Observatório da Inovação, porque ela vai ser preparada para os nossos colegas, a quem eu queria já agradecer, aqueles que vieram fazer a cobertura, a Cristiane, que fez a organização e ajudou na organização, aos fotógrafos, às fotógrafas e a todos vocês presentes, e principalmente ao professor José Gondenberg. Espero que todo mundo tenha a vitalidade que ele tem, que é muito maior do que a nossa, que, em princípio, somos mais jovens do que ele, mas estou achando que as coisas estão um pouco invertidas. Muito obrigado.